Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre letramento em saúde e a segurança do paciente. E a nossa convidada de hoje é a Carla de Paula Bernardes. A Carla é graduada em enfermagem pela PUC de Goiás, é mestre e doutora pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, é especialista em unidade de terapia intensiva pela PUC de Goiás, é especialista em literacia em saúde pelo ISPA, que é o Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, localizado em Portugal, é enfermeira na Força Aérea Brasileira, é enfermeira consultora técnica em gestão de custos em saúde no Ministério da Saúde. Ela vem trabalhando desde 2014 no campo do letramento em saúde. Por isso mesmo, ela é membro fundadora da nossa rede, da Rebraus, e também da International Health Literacy Association. Então, hoje estamos com uma pessoa bastante importante conosco. E aí, Carla, como vai? Olá, Helena. Estou bem. Desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre letramento em saúde e segurança do paciente. Vai ser muito bom, muito bom. Vou começar logo perguntando para você o que é segurança do paciente. Pois segundo a Organização Mundial de Saúde, ela publicou um documento em 2009, onde ela traz o conceito de segurança do paciente, que é a redução dos riscos de danos desnecessários associada à assistência em saúde até um mínimo aceitável. Certo, certo. E, bom, você disse que tem esse documento. E tem alguma legislação aqui no Brasil ou padrão definido que seja ligado à segurança do paciente, que seja ligado exatamente nessa redução de riscos que você falou? Sim, Helena, existe sim. Em 2013, o Ministério da Saúde ele instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, o PNSP, por meio da portaria número 529 de abril de 2013. E a Anvisa, ela instituiu por meio da resolução, né, da RDC número 36, de 25 de julho de 2013, onde essas ações para a segurança do paciente, ela é destinada aos serviços de saúde, tanto os serviços na área hospitalar, quanto na atenção primária. Ah, bem abrangente, né? Sim. Eu vou passar esses dados que você está nos dizendo, eu vou colocar na descrição do episódio, porque daí o nosso ouvinte que quiser detalhar um pouco da legislação, ele pode procurar nessas portarias e nessas resoluções que você citou, e aí ele pode ler um pouco mais, né? Sim, sim. E Carla, nesse contexto aí de segurança do paciente, o que o letramento em saúde tem a ver com isso, hein? Pois é, Helena, tem tudo a ver. Então, como nós já sabemos, o letramento ele se refere às características pessoais e os recursos sociais necessários para que os indivíduos e comunidades acessem, compreendam, avaliem e usem informações e serviços para tomar decisões sobre a saúde, ou que têm implicações para a sua saúde. Ou seja, segundo Osborne, ela referencia o letramento quando o profissional e o paciente realmente conseguem entender um ao outro. Então, quando a gente fala da contribuição, né, do letramento na segurança do paciente, a gente vem apontar uma das primeiras metas de segurança do paciente, apresentadas pela Organização Mundial de Saúde, que é a meta comunicação efetiva. E não é à toa que é a segunda meta trabalhada na segurança do paciente pela Organização Mundial de Saúde. Então, quando falamos de letramento em saúde, nos referimos à compreensão tanto da comunicação verbal, não verbal, a escrita, entre pessoas que possam tomar, né, as decisões para melhorar a sua própria saúde. Então, um ponto muito importante na garantia da segurança do paciente, Helena, é inserir o paciente e seus familiares no próprio cuidado, né? E para que isso aconteça, precisamos nos comunicar de forma efetiva, de uma forma clara e precisa. E aí que entra o letramento em saúde,
Então, o letramento ele está inserido não só na segurança do paciente, mas em qualquer processo de comunicação entre as pessoas. Exatamente. E é uma das coisas que vem vindo assim repetidamente pelos nossos convidados aqui nos nossos episódios, exatamente a importância de uma comunicação bem feita em todos os níveis. Então, você está trazendo mais um nível em que ela é fundamental para que você tenha algum tipo de sucesso em termos de garantir a saúde do indivíduo, não é não? Exatamente. É. E aí vamos pensar o contrário, né? Não se preocupou com o letramento. Como é que é o dia a dia do profissional de saúde na segurança do paciente quando ele não está pensando no letramento? Helena, eu vou pontuar aqui para os ouvintes algumas situações muito comuns no dia a dia dos profissionais de saúde, como, por exemplo, o profissional de saúde ele não inclui o paciente no próprio cuidado. Ele é um mero, ou seja, o paciente é um mero espectador do seu próprio cuidado. E com isso ele fica mais susceptível aos eventos adversos, né? O profissional, ele não está preocupado se o paciente compreendeu ou não as informações que foram repassadas a ele. É outro ponto. Outro ponto muito importante é que esses profissionais, eles utilizam termos técnicos, jargões, não levam em consideração as questões culturais do paciente e dentre vários outras situações. Também é importante falar das falhas durante o processo de comunicação entre os profissionais e entre os profissionais e paciente. Outro ponto importante a ser pontuado é as prescrições mal elaboradas, levando à falta de compreensão e, consequentemente, às falhas durante todo esse processo, onde a gente inclui a ação dos medicamentos, o preparo do medicamento, até mesmo a administração desse medicamento. É. Infelizmente, uma grande parte das pessoas não está pensando no letramento, né, não, Carla? Exatamente. Eu como usuária de serviço de saúde, eu já passei por situações extremamente desagradáveis, porque você sabe que por mais domínio que a gente tenha na área da saúde, e até um domínio da sua própria doença, quando você está do lado que tenha sempre a mesa, né? Em geral, o pessoal bota a mesa no meio, né? Então tem sempre uma mesa entre a gente e o profissional que está atendendo. Então, por maior domínio que você tenha, quando você está do lado da mesa, que é o do paciente, você deixa de saber tudo, né? Você não sabe mais nada. Você fica inseguro e você fica cheio de dúvidas que habitualmente você saberia todas as respostas se não tivesse acontecendo com você, né? E eu já passei por situações desse tipo, essa comunicação que você falou. O termo técnico, para nós que somos da saúde, nem tem tanto problema o profissional exagerar no uso do termo técnico. Às vezes o profissional quer falar bonito, quer mostrar conhecimento e joga um monte de termo técnico em cima da gente. Isso daí, para nós que somos da saúde, não nos compromete. Agora, aquela comunicação não empática, aquele indivíduo que fica do teu lado, você notando que ele quer acabar aquela consulta, então ele fala muito rápido com você, não detalha, e às vezes ele não detalha um ponto que foi o principal ponto que fez você procurar o profissional. Quer dizer, você está inseguro com algum problema de saúde e tem um determinado ponto que você não se sente seguro para tratar sozinho, e você procura o profissional com essa ideia. Você diz que está procurando com essa ideia, e você nota o paciente, o profissional balança a perna, o profissional balança os braços, bate a caneta no birô, não é não? E aí você se sente como se você estivesse sendo dispensada da consulta. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu umas 2 ou 3 vezes, que a gente sai completamente desarvorado e sem saber o que vai fazer e decepcionado mesmo com o atendimento, não é não? Infelizmente, Helena, é muito comum, né? Se nós profissionais que temos um conhecimento, que já estamos adaptados a todos esses termos técnicos, né? Imagina um indivíduo que busca, né, por informações, por orientações, e que ele não tem essa aproximação. Então, se nós já ficamos incomodados com toda essa situação, imagina o próprio paciente, né? Então, nós precisamos sim mudar um pouco esse olhar e olhar um pouquinho com o olhar, né, incluindo o letramento em saúde em todas as nossas ações.
Exatamente, exatamente. Temos que mudar isso, temos que mudar, porque inclusive às vezes a pessoa sai sem saber se ela fez alguma, ela começa a achar que fez alguma coisa errada na consulta para irritar o doutor, né? E na verdade era o contrário, né? Ele tinha que ser abraçado pelo doutor, né? Exatamente. É a questão de aproximar, né? De Isso, aproximar o paciente para que ele se sinta confiante em nós e não criar mais barreiras. E o letramento ele vem para quebrar, né? Para poder isso. impedir essas barreiras e a gente ter um elo maior com o nosso paciente para facilitar toda essa compreensão e para que ele possa, de fato, tomar decisões assertivas e melhorar, né, a qualidade de vida, melhorar a sua própria saúde. Exatamente. Então, vamos repetir um pouco do que você já disse, mas enfim, em que o letramento em saúde pode então contribuir para a segurança do paciente? Então, primeiramente, ela contribui por quê? Porque os profissionais de saúde eles participam ativamente desse processo de comunicação. E isso acontece o tempo todo. Então, independente se o profissional atua no ambiente hospitalar, na atenção primária, na gestão, o letramento em saúde ele vai contribuir de forma muito positiva. E estamos o tempo todo nos comunicando, seja por meio da escrita, da fala, da comunicação não verbal, né, durante o processo de transmitir o conhecimento e no momento também de orientar o nosso paciente e os seus familiares. Exatamente. E como é que a gente pode, enquanto profissional de saúde, Carla, aplicar o letramento em saúde na prática profissional para garantir exatamente esse aspecto da segurança do paciente? Olha, Helena, é muito importante a gente inserir o paciente na gestão do seu próprio cuidado, né? Ele deixar de ser espectador e ser inserido no seu próprio cuidado. Por exemplo, a gente pode perguntar para ele se ele conseguiu compreender como será o tratamento da doença. Pedir para ele que ele repita com suas próprias palavras o que foi orientado para ele, como, por exemplo, fale para mim com suas próprias palavras o que você compreendeu sobre o que foi falado aqui. Também é importante estimular a sua participação efetiva na escolha do tratamento, como, por exemplo, a gente apresenta a ele as opções de tratamento e pede ao paciente que escolha o que ele entendeu, escolha a que ele entendeu e que será mais fácil para ele fazer o tratamento, né? Outra coisa importante é a gente saber se o paciente ele tem condições de seguir aquele tratamento e as orientações que foram dadas a ele, como, por exemplo, a gente pede para ele expor as dificuldades ou não de seguir o tratamento. Outro ponto importante é identificar qual foi a compreensão que ele tem do que está se passando com ele. Como, por exemplo, a gente pergunta a ele o que ele acha que a doença pode causar na vida dele, na rotina do seu dia a dia. Outro ponto importante que a gente sempre fala, aborda, né, que é usar uma linguagem menos formal, como, por exemplo, você aceitou o de jejum? Então, em vez de falar você aceitou o de jejum, por que, que a gente não fala você já tomou o café da manhã? Outro exemplo é repassar informações estritamente úteis, como, por exemplo, evitar repassar todas as informações sobre determinado assunto, e sim abordar o que é mais importante durante aquela consulta, ou durante aquele momento que você está tendo a oportunidade de conversar com esse paciente. Trazendo apenas 2 a 3 informações no máximo por consulta, ou em um determinado momento. Outro ponto importante são as informações efetivas, simples, clara e objetiva, que eles vão utilizar no seu dia a dia, como, por exemplo, colocar pouco sal na comida para manter a pressão do coração boa. Outro ponto importante é a escrita médica, né, que a gente fala da prescrição médica, que deve ser de fácil entendimento. Então, um exemplo muito claro, em vez de você colocar, tomar a gente orienta, né? Às vezes fica mais fácil, mais compreensivo, o paciente lê, tomar um comprimido às 7 horas da manhã e um comprimido às 7 horas da noite, em vez de tomar um comprimido de 12 em 12 horas. Esses são alguns exemplos, né? Onde o letramento em saúde ele pode contribuir de forma
que com certeza vai melhorar a saúde desse indivíduo. Pois é, são dicas relativamente simples de seguir, mas que as pessoas não pensam, né, Carla? E era uma coisa fácil de pensar, era uma coisa fácil de modificar, era uma coisa fácil de você até ver na tua realidade quais são as situações que mais se apresentam e tentar encontrar formas mais fáceis de comunicação, não é? Eu me lembro que eu estava fazendo supervisão de estágio aqui em Fortaleza, no hospital, e tinha uma prescrição. Não teve uma época que as dietas de consistência modificada nos hospitais era líquida restrita, líquida completa, pastosa, branda e geral. Só que aí, nesse meio, apareciam algumas intermediárias. Então, tinha uma delas que era líquida pastosa. Esse foi um nome que acabou sendo abandonado depois, não foi nem porque estavam preocupados com letramento em saúde, mas é porque o líquido pastosa realmente não diz para você que tipo de dieta é, né? Sim. Então, eu estava no hospital fazendo a supervisão, e aí tem o problema da prescrição, que você falou, entender a prescrição. Hoje já está melhorando, porque muito da prescrição ela vem impressa, né? Mas nos prontuários, muitos prontuários continuam sendo escritos, né? Sim. E pelo médico, né? Então, eu lembro que estava uma discussão na enfermaria, no posto de enfermagem da enfermaria, onde estavam discutindo 3 residentes e 2 staffs. E eles estavam discutindo o que estava escrito lá. Na primeira linha da prescrição é a dieta, né? Então, o que estava escrito lá? E aí eles ficaram. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aí os 2 staffs não eram as pessoas que tinham prescrito, então também não sabiam o que era. Eu sei que no final eles chegaram à seguinte conclusão. Na verdade, a prescrição era dieta líquida pastosa, tá? Mas eles entenderam que era uma dieta líquida e gostosa. Olha. Ou seja, e olha que são profissionais que estão ali, que são familiarizados com todos esses termos, né? Com os termos e com as letras difíceis de ler, né? Então, você vê que o líquida gostosa, ele dá uma margem de erro imensa, porque você limita, inclusive, a consistência que o paciente tem acesso, né? Isso. E o gostosa, o que é gostosa? Gostosa é um juízo de valor, né? Isso, então, muito é subjetivo. estranho, né? É estranho. Então, são coisas simples que não podem acontecer. O cuidado com a prescrição é importante, desde a prescrição ser clara, mas também a escrita dela ser clara, se você não tiver acesso a um prontuário eletrônico ou a um consultório onde as prescrições sejam feitas através do Word ou similar, não é não? Isso. Então, a questão de ser legível é muito importante, né? Tanto ali para o profissional que vai administrar, vai preparar esse medicamento, quanto para o paciente, quando ele está na sua casa, ele precisa de seguir as orientações que estão na receita, né? Então, é fundamental o profissional ele dar uma atenção especial. E são, né, Helena, são sugestões simples, que não depende de muita coisa, depende da boa vontade do profissional, né? Dele ter um olhar mesmo cuidadoso. Isso. Tem muito a ver com a sensibilidade dele também, de perceber o outro, né? Isso. E se colocar no lugar do outro. Eu tenho visto que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a sentir melhor as dificuldades que eles têm, as inseguranças, né? Os medos, até as raivas, né? O paciente às vezes é rotulado de chato, porque ele tem determinados comportamentos agressivos e, na verdade, nada mais é do que medo, né? Medo porque ninguém sentou para explicar direito para ele o que ele pode esperar por aquilo, né? Isso, e aí a sensibilidade do profissional conta muito. E o letramento em saúde ajuda, né? A trabalhar essa questão de ser mais sensível, de ser mais empático, de olhar, né, para a situação daquele indivíduo e tentar perceber, né, de todas as suas reações frente àquela situação. E a gente mudar as nossas atitudes para melhorar de uma forma mais adequada a nossa assistência, para que esse indivíduo ele possa se sentir mais acolhido e mais entendido, né? Mais compreendido de toda essa situação que ele está vivenciando. Exatamente. Você sabe que eu sou uma pessoa traumatizada com dentista, né? Eu não deveria, mas desde criança
Eu morro de medo de dentista, morro de medo de obturação, morro de medo daquele barulho da broquinha, né? E eu me lembro que uma vez o dentista ele não me explicou nada do que ele ia fazer, então eu não estava esperando a injeção, né? E você sabe que fica aquele foco em cima de você, você não consegue ver muito a mão do dentista, o que ele está trazendo para a tua boca, né? E eu me Sim. lembro que ele foi me dar a injeção e me deu uma dor tão grande na hora, eu acho que pegou algum nervo na hora, eu sei que eu arranquei, eu dei uma mordida no dedo do dentista, horrível, e afastei a mão dele, que ainda um risco de quebrar a agulha em cima de mim, sei lá se tinha esse risco, mas eu arranquei a mão do dentista e dei uma dentada no dedo dele. Olha só. Eu era adolescente na época, eu me lembro que ele falou para minha mãe, a senhora leva a sua filha embora e para meu consultório a senhora nunca mais volte. Ai, Ai, que horror, são realmente. experiências que a gente vivencia, né, Helena? É. Que depois a gente vai refletindo, né? E a gente vai associando tudo isso ao letramento. E nos ajuda, né? A compreender algumas situações que muitas vezes faltou apenas uma orientação, né? Uma orientação clara, compreensível. Você explicar o procedimento, e quando a gente fala de segurança do paciente, a gente precisa ter essa comunicação bem efetiva, essa comunicação bem clara de tudo que vai ser feito com o paciente. Então, a gente precisa orientar, a gente precisa explicar. Essa atitude, ela evita, né? Ela previne muitos eventos adversos. Às vezes, o evento ele tá passando por etapas, mas quando você orienta bem o seu paciente, quando chega nele, existe uma barreira que esse evento não se concretiza. Então, é muito importante você ter colocado aí essa experiência vivenciada na adolescência, mas é muito bem colocada e nos traz a importância de fazer orientações, de explicar o procedimento antes, né? E para que ele possa entender, e aí a gente reforçar, né? Pedir para explicar novamente com as próprias palavras, se ele conseguiu compreender ou não, para que ele se sinta seguro, para que o próprio profissional se sinta seguro também para iniciar qualquer procedimento. Inclusive, você vê, meu trauma tem origem aí. Eu acredito, né, que os meus desesperos, cada vez que eu me sento numa cadeira de dentista no dia de hoje, é por causa desse trauma daí, né? E assim, eu fiquei. E agora que a gente olha à luz do letramento, a gente pensa, o que custava a pessoa ter dito, olha, eu vou te dar uma picada nessa região da sua boca, vai anestesiar essa parte, a sua língua vai ficar dormente ou não vai, você vai ou não vai sentir uma dificuldade para engolir. São tudo preparos que, se você vai psicologicamente preparada, você consegue talvez ter menos trauma, né? Com Então certeza. foi uma coisa realmente bastante apavorante para mim na época. A gente só consegue ver isso agora porque a gente começa a conversar sobre letramento e tudo mais, né? Então a gente começa a ver onde é que estão as falhas das pessoas, mas que realmente o meu comportamento foi abominável para deixar o dentista com raiva de mim, foi porque eu realmente dei uma dentada no dedo dele. Que bom que hoje nós temos essa oportunidade, né, de mudar, né, nossas condutas quando nós pensamos em letramento em saúde. Exatamente. Então, nunca é tarde, né? Nunca, nunca é tarde. Carla, e assim, quais são? Você falou agora algumas das coisas já, mas quais são as estratégias, assim, além dessas que você já disse? Tem mais alguma estratégia interessante que o profissional pode utilizar para melhorar a segurança do paciente? Tem sim, Helena. Por exemplo, faça perguntas abertas para a compreensão do paciente, em vez de fazer perguntas que já dão a própria resposta, né? Então, por exemplo, sobre materiais escritos, incluindo rótulos e prescrições de medicamentos. Ou uma técnica muito, muito boa para ser utilizada é um método chamado de comunicação Titbeck, para determinar se um paciente compreendeu suas orientações e se pode repetir as informações com as suas próprias palavras. Então, esse método, ele consiste em explicar as orientações ao paciente ou seus familiares, e em seguida solicitar que ele as explique de volta, com o objetivo de avaliar seu nível de compreensão
e esclarecer possíveis dúvidas. Então, este processo ele pode ser repetido até que haja um entendimento completo da informação que foi repassada. É importante que essa técnica, esse método, ele seja utilizado não só entre profissionais e pacientes, mas também entre os profissionais, né, para melhorar a própria comunicação entre os próprios profissionais. Uma outra estratégia é conhecida como mostrar de volta, que é showback. Então, ao ensinar um paciente a usar um dispositivo, como por exemplo, né, você vai ensinar o paciente a usar esse dispositivo, exemplo, um dispositivo inalatório, e você vai realizar toda a tarefa, como, por exemplo, aplicar uma insulina, verificar uma pressão arterial, e aí você vai pedir a esse indivíduo que ele demonstre para você como que faz, a partir da estratégia que você utilizou, explicando o procedimento. Outro ponto importante outra estratégia importante que a gente pode utilizar é entregar ao paciente o material com as orientações escritas, né, mas de cabeça para baixo. E você vai discutindo as orientações. E, ao mesmo tempo, você vai observar se ele corrigiu a posição do material ou não. É uma estratégia também muito legal. Outra é usar uma linguagem simples, que é o que a gente já falou muito aqui, né? E é importante ao orientar o paciente, evitar o uso de terminologias técnicas ou complicadas, usar palavras simples e comuns para ser o mais claro possível e diminuir os riscos de mal-entendido, como, por exemplo, diga engolir em vez de tomar, diga atrapalhar o sono em vez de causar insônia, diga gorduras em vez de lipídios, diga barriga em vez de abdômen, diga durar pouco tempo, mas muitas vezes causando um problema sério em vez de agudo. Fale mais devagar ao fornecer as orientações, seja respeitoso e claro, sem ser paternalista. É muito importante. Então, são todas técnicas fáceis de utilizar, né? Não depende de recursos financeiros, mas depende da boa vontade do profissional, da sensibilidade dele, e quando ele utiliza todas essas técnicas, essas estratégias, ele consegue administrar melhor o tempo dele. E o melhor de tudo, consegue, né, passar a informação, o indivíduo ele consegue receber essa informação e ele vai fazer uso dessa informação para mudar, né, algumas atitudes, os seus hábitos de vida, ou seja, melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a sua saúde. Exatamente, você falou uma coisa super importante. Ele administra o tempo dele e você economiza tempo com qualidade, em vez de você gastar tempo sem qualidade. As pessoas pensam, às vezes, que aplicando essas estratégias vão perder mais tempo orientando, mas não vão, né, Carla? Porque vão garantir uma maior segurança para o paciente, porque ele vai errar menos na execução dos procedimentos, né? Então, você acaba tendo uma economia de tempo e na próxima vez, para você orientar coisas que ele fez erradas, né? E automaticamente você garantiu a segurança dele, né? Exatamente, Helena. Alguns profissionais imaginam que ao utilizar essas técnicas vão perder tempo. Então, quando a gente fala de otimizar o tempo, de aproveitar o tempo, eu posso fazer uma consulta de 15, 20, 30 minutos, mas uma consulta de qualidade. Não precisa ser uma consulta de 1 hora, mas desde que a gente consiga administrar esse tempo, né? E de fato, errar menos, ter menos falhas. E com certeza, tanto o profissional quanto o paciente, eles vão sair dali mais tranquilos, né? Só de saber que os dois conseguiram compreender. Então, é o que eu volto a repetir. O melhor de tudo é quando um compreende o outro. Quando um compreendeu o outro, a gente conclui que foi utilizado, sim, o letramento em saúde em todo esse processo de comunicação. Muito bom. E outra coisa importante que você falou foi do titback e do showback, porque nossos ouvintes têm ouvido várias vezes
essa utilização recomendada em contextos diferentes. Hoje você está trazendo mais um contexto que mostra que o titback também é uma arma poderosa para você utilizar quando você está visando a segurança do paciente. Então, é importante que as pessoas incorporem o titback, o showback em suas práticas, em todos os níveis, porque acabarão cobrindo todas as demandas da população que está sendo atendida, né? Sim, exatamente. Então, são técnicas fáceis de ser utilizadas, né? E com certeza vão alcançar o objetivo proposto. Certo. Bom, Carla, eu estou aqui com muita coisa que você trouxe para pensar e já comecei a pensar em um monte de coisa errada que aconteceu na minha vida. Eu dei 2 exemplos aí, mas eu comecei a pensar em outros já com essa sua história aí da importância de visar a segurança do paciente e usar o letramento em saúde para isso, né? Tem alguma coisa que eu não perguntei que você queira complementar, Carla, ou está tudo ok? Olha, Helena, eu acho que para o início, para a gente estar trabalhando um pouco essa temática, né, de trazer a segurança do paciente juntamente com o letramento em saúde, de mostrar a importância desses dois fenômenos, né, na vida do próprio profissional, na vida dos nossos pacientes, eu acho que a gente já conseguiu trazer algo muito positivo aqui. Então, eu estou satisfeita já com o que nós conversamos. Vamos ter novas oportunidades para trazer mais um pouquinho, falar mais um pouquinho sobre esse assunto e, com certeza, abordaremos outros pontos importantes que não foram colocados aqui. Muito bom, Carla. Aliás, quando não se oferecem, eu já sou meio entrona de pedir para voltar. Imagine quando a pessoa diz que pode voltar. Aí você pode se preparar, viu? Com certeza. Poder contribuir é muito bom, não só contribuir, mas nós também aprendemos muito com esse bate-papo, né? A gente fica aqui do outro lado pensando e igual você acabou de dizer, que diante de várias situações, citaram 2 exemplos, mas eu também fico aqui do lado lembrando de várias situações que eu vivenciei e que poderia ter sido diferente, né? Se a gente tivesse inserido o letramento em saúde. Mas há tempo. O mais importante disso tudo é sempre dar o primeiro passo para a mudança e para melhorar a nossa comunicação, esse processo de comunicação, e que todos precisam compreender que esse processo de comunicação ele está em todas as fases da nossa vida, não só no ambiente hospitalar, não só na atenção primária, não só no contexto saúde, né? Mas a gente vivencia isso o tempo todo. Então, é muito importante a gente voltar a nossa atenção um pouquinho para esse processo de comunicação, para que, de fato, em todos os momentos, a gente consiga realmente ter uma compreensão clara do que está sendo tratado, né? Do que está sendo abordado, independente do assunto que seja dentro do ambiente hospitalar ou não. Isso, exatamente. Tá bom, então, Carla, muitíssimo obrigada pela tua importante contribuição de hoje. Agradeço, como sempre, né, aos nossos personagens principais. Agradecemos a vocês, queridos e queridas ouvintes, por sempre estarem conosco e prestigiando nossos episódios. E, mais uma vez, eu vou repetir. Reflitam sobre estes temas. Eles estão sendo muito bem explorados pelos nossos convidados. Então, reflitam, tentem pensar como que isso pode ser traduzido para a sua prática. E não esqueçam da funcionalidade que nós temos no Spotify. Se quiserem comentar, enviar dúvidas para os nossos convidados, no caso de hoje, a Carla, o espaço está aberto e a gente repassará para o convidado, tá bom? Então, muitíssimo obrigada mais uma vez a todos. Até o nosso próximo episódio. Aguardamos vocês.